falar, meus queridos. Este é o último episódio da série sobre câncer de mama, com esses três profissionais aqui que estão abrilhantando o sofá da lua. E eu quero aqui agradecer aos patrocinadores. Roda aí, produção. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Este programa, gente, tem o oferecimento do Plamuv, que há 27 anos presta relevantes serviços em Viçosa e toda a região. Está com você e toda a sua família em todos os momentos. E os três profissionais que aqui me ladeiam fazem parte, são credenciados na rede Plamuv. A gente falava, né, nos episódios anteriores sobre a importância de um tratamento eficaz, profilático, né? Doutor Rafael, você falava sobre uma boa alimentação. E agora eu queria que os três profissionais falassem, né? Como evitar que o câncer volte, como não ter uma metástase, né, doutor Marcelo? Eu queria que você começasse falando sobre a tão temível metástase e o que seria metástase. Bom, a metástase é a capacidade que a célula cancerígena tem, ou seja, dela se implantar em outro órgão, né? Por exemplo, então, o câncer de mama. É comum a metástase dele óssea, é a principal via. Mas você pode ter também nas vísceras, a metástase hepática, metástase pulmonar. Então, metástase é quando a doença sai do órgão de origem e vai se alojar em algum outro órgão do nosso corpo. O importante tudo da história é o começo, ou seja, é a gente iniciar da forma correta. Eu sempre falo com os pacientes que muitas vezes eles chegam ansiosos. Eu quero operar, eu quero fazer isso. Eu falei, não, nós temos que primeiro fazer o seu estadiamento e ver direitinho qual é o tipo do seu tumor, qual é o subtipo do seu tumor, o que ele responde, como que nós vamos iniciar, se nós vamos iniciar com uma quimioterapia, se nós vamos partir para a cirurgia. Porque a partir do momento que a gente conduz esse paciente da forma correta, então fica mais fácil da gente ter o controle, né? Hoje em dia, os tumores nas suas fases iniciais, grande parte são curáveis. Eu acho uma coisa importante a gente falar aqui para os pacientes, né, que já tiveram câncer de mama, que a maioria delas não vão morrer de câncer de mama. A maioria das pacientes com câncer de mama morrem de outras doenças, né? Então o câncer não é aquela sentença de morte que a princípio parece para a gente. Então é importante a pessoa fazer todo o tratamento correto e depois, quando termina o tratamento, é importante ela seguir a orientação do médico, fazer o seu segmento, para que, se tem alguma coisa, ela seja detectada mais no início possível. Então o importante é você ter aquele acompanhamento. O acompanhamento, logo quando se acaba o tratamento, ele é mais no intervalo mais curto. A gente vai avaliar se é a cada 4 meses, se é a cada 6 meses. Com o passar dos anos, depois de 5 anos, essa paciente vai ficar como as outras pacientes, fazendo acompanhamento anual, né? Então, quer dizer, a vida volta ao normal. É claro que a doutora Luciana falou muito bem aqui, cada tipo de tumor de mama é uma doença diferente. Então, a paciente, não adianta ela querer comparar o caso dela com o da vizinha, com o da amiga, porque são coisas diferentes, né? E o importante também é a pessoa ter fé, né? Acreditar, eu acho muito importante. E outra coisa que eu sou mais velho aqui, já notei que a depressão também é um fator que quase todas as pacientes que a gente pega que tem câncer têm o fator depressão. Então eu acho que é importante a gente
É agradecer a vida, né? Sorrir para a vida. Brindar. É. Brindar a vida, né, doutora Luciana? Com certeza, né, Luana? Sim. Sobre a questão da fé, do amor, né? O doutor Marcelo bem falou sobre a questão da depressão. Qual o conselho, quais as suas considerações que você poderia deixar aí? Se quer relembrar algum caso que teve êxito, que você queira compartilhar aqui conosco? A gente está diante de um caso com êxito, né, assim, vivo, como se diz, né, assim, Luana está aqui, né, passou por alguns momentos difíceis, né, mas hoje está aqui, linda, maravilhosa, né. Vai borrar minha maquiagem! Então, a gente tende, assim, a ficar preso nos casos de insucesso, nas pessoas que, né, não tiveram, né, um sucesso como todas, né, mas a gente tem que ver que a maioria a gente tem um grande sucesso, né, como o da Luana. Não é a maioria que a gente tem um insucesso, né, a grande maioria são pessoas que estão aí hoje, né, e que estão bem, né, deram a volta por cima, né, e que estão com uma vida, vamos dizer, praticamente normal, né. Então a gente tem que se apegar nesses casos, não os casos que deram errado, das pessoas que se foram, né? Porque esses são os casos que mais marcam a gente, mas não são a maioria, né? Sim. A gente tem muitos casos assim que a doença estava grande na mama e a gente começou o tratamento e quando o Dr. Marcelo fez a cirurgia não tinha mais tumor, né? Então, assim, são casos que marcam muito a gente. A gratidão, são os bons sentimentos que devem inundar. Com certeza. E você também sabe da importância de fazer os exames preventivos, de forma anual, de 6 meses. Como são feitos os exames? Então, a gente sabe que o câncer, especificamente de mama, ele tem uma capacidade de voltar depois de muitos anos. Ele não é uma doença que é só nos primeiros 5 anos. Então, a gente tem que acompanhar essa paciente. Assim, eu brinco que eu não dou alta para minhas pacientes, né? A gente vai estar juntos para sempre, né? Juntas para sempre. E nos primeiros meses, a gente tem uns encontros, né, mais próximos, como o Dr. Marcelo disse, mas com o passar do tempo a gente vai espaçando isso. E essas consultas de controle são principalmente de exame físico, né? Em alguns momentos a gente precisa pedir exames de sangue, algum exame de imagem, mas é principalmente o exame físico, né? E isso há de eterno, como se diz, né? Mas eu queria também falar que mesmo naquelas pacientes que a gente, infelizmente, já diagnostica a doença numa fase avançada, numa fase que não está restrita à mama, ou que ao longo da vida, a doença volta em algum local, esses pacientes também têm uma resposta muito grande ao tratamento, com a evolução da oncologia de um modo geral, não só para o câncer de mama, a gente tem conseguido cronificar as doenças, tornar-se o câncer crônico, né? Eu falo que, guardando as devidas proporções, assim como uma paciente dificilmente vai se curar de um diabetes, de uma hipertensão, é um tratamento crônico ao longo da sua vida. E a gente está conseguindo fazer isso com o câncer. Então, naquelas que a gente não consegue a cura, a gente consegue cronificar de modo que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida boa durante muitos anos, né? E isso é uma vitória para nós. Grande vitória. E a cada dia isso tem melhorado com vários tipos de tumor. E isso é muito gratificante para a gente, né? E para o paciente e toda a família. Doutor Rafael, ainda é utilizado o tamoxifeno, o anastrozol para o tratamento, depois que fim do tratamento? Sim, na verdade, a gente vai depender do perfil molecular do tumor, do qual a doutora Luciana já explicou. Existem tumores que expressam receptores hormonais na sua superfície, como se fossem algumas anteninhas na superfície. E a gente utiliza essas drogas, essas medicações, para a gente bloquear essa via, né? Então porque o tumor de mama ele se alimenta muito de hormônio, então a gente bloqueia essa via hormonal, né? O tamoxifeno é uma medicação antiga, uma medicação excelente, que a gente utiliza até hoje para tratamento, e o anastrozol também, que é um inibidor de aromatase, que a gente deixa restrito para as pacientes na pós-menopausa, né? O tamoxifeno a gente utiliza mais na pré-menopausa e o anastrozol na pós-menopausa, mais ou menos via de regra, né?
Sim, eu queria que você discorresse algum caso de paciente que te marcou positivamente, porque o câncer tem cura, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que não é só um paciente, são vários pacientes que marcam a nossa vida como oncologista. Importante o paciente sempre confiar no seu médico, né? Eu sempre digo que tem problemas que são do paciente, tem problemas que são do médico. Muitas das vezes os pacientes, como o Dr. Marcelo disse, eles chegam ansiosos, né, querendo atropelar as coisas, né? A nossa função é acalmar, colocar a casa em ordem. E eu sempre digo, olha, tem problemas que são meus, tem problemas que são seus. Então preocupe com os seus problemas, ficar bem, né, ter fé, alimentar bem, atividade física. A gente sabe que os pacientes com câncer tendem a ficar numa bolha, com medo. Então a gente sempre orienta tentar viver uma vida mais normal possível, né? E o que a gente vê, eu achei muito importante também que a doutora Luciana disse, é a cronificação da doença. Então a doença metastática, obviamente que ela tem um prognóstico pior, mas hoje em dia, com a evolução da oncologia, a gente consegue deixar a doença dormindo por muito tempo. E muitos pacientes, a gente consegue extrapolar a sobrevida. Ou seja, se câncer de mama sobrevida, vai estar lá tanto tempo, né, nas informações, na internet, nos livros, nos artigos, e a gente, no dia a dia, a gente vê que a gente consegue extrapolar muito essa sobrevida, né? Então não se apega a isso. É você com seu tratamento e seu médico, né? É muito individual. Então há esperança, há cura, e mesmo as doenças metastáticas a gente consegue ter um controle muito bom hoje em dia. Revigorante esse sofá, gente. Estou emocionada. Enfim, doutor Marcelo, por gentileza, suas considerações finais, quiser deixar uma mensagem para os seus pacientes, para a família, para o telespectador. Bom, a mensagem é que as pessoas se curem. A prevenção na oncologia é muito importante. No caso aqui específico do câncer de mama, pacientes com mais de 40 anos, a realização da mamografia anual é fundamental. Porque se a gente detecta a doença em que ela está numa fase subclínica, ou seja, que ela é diagnosticada só através do exame complementar, as chances de cura são enormes. E quero agradecer você, a Brenda aqui também, a gentileza pelo convite, e foi muito bom estar com vocês aqui nesses 4 episódios, foi muito gratificante. Nós que agradecemos, tá, doutor? Doutora Luciana, por favor. Agradeço. Só fala todo seu. Agradeço a Luana, a Brenda pela iniciativa. Eu acho que foi muito interessante esses 4 episódios que nós podemos falar um pouco sobre a doença, desmistificar um pouco o câncer de mama, mostrar o quanto é importante a gente fazer os exames, né, fazer um diagnóstico precoce, ao invés da gente ter medo da doença, a gente querer descobrir numa fase inicial, porque esse é o momento que a gente tem uma chance de cura muito grande. Então, acho que esse é o maior recado aqui do Outubro Rosa, né, dessa conversa que a gente teve. E colocar à disposição, né, nós trabalhamos no Centro Oncológico aqui do Hospital São Sebastião, e qualquer paciente que precisar, que quiser conversar, estou à disposição para atendê-los. Recomendo os 3 profissionais, tá, gente? E de coração. Doutor Rafael, por favor, suas considerações finais. Fale aí para seus agradecimentos. Quero agradecer também, Luana, quero agradecer a Brenda pelo convite. Foi muito importante esse bate-papo, muito interessante. Agradecer aos colegas, do Marcelo, do Luciano, os colegas de trabalho. Então, a mensagem final sempre em frente, é o que eu digo, um dia após o outro. O câncer tem cura e também estamos à disposição do Centro Oncológico para atendê-los, orientá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado. E que exista amor para recomeçar. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Aos 3, meu muito obrigada de todo o coração. Brenda, meu muito obrigada como diretora. E espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos, a minha mãe, ao meu pai e a todos que estiveram nessa luta, porque a luta não é minha, não é sua, é nossa. E é isso. Beijo grande.